Salve, salve, nação rubro-negra, aqui Marquinhos Assunção, chegando na manhã dessa quinta-feira, dia 4 de setembro de 2025, para trazer as últimas informações e as principais notícias do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Antes da gente adentrar nesse giro de notícias do Mengão, eu pediria a você, rubro-negro, que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, que deixe o like, que compartilhe os conteúdos nas redes sociais e que também você hype o vídeo e que também ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-los de tudo que estiver acontecendo de novidade aqui no nosso canal. Dito isso, não temos mais o que fazer. Vamos às notícias do Mengão. O elenco rubro-negro de Felipe Luiz cumpriu ontem, quarta-feira, o seu terceiro dia de folga dos 4 que acontecerão por conta da data FIFA de setembro. Jogadores se reapresentarão amanhã, sexta-feira, dia 5, às 15 horas e 30 minutos no CT Ninho do Urubu, onde iniciarão a preparação para a retomada do Brasileiro no domingo, dia 14, em Caxias do Sul, contra o Juventude. O Flamengo, com seus departamentos médico e físico, trabalham nesse período de data FIFA sem jogos para antecipar a volta dos atletas Eric Pulgar e também do lateral esquerdo Alexandro, com o objetivo de dar ao técnico Felipe Luiz todo o plantel à disposição na retomada das competições após a data FIFA de setembro, principalmente na estreia das quartas de final da Libertadores no próximo dia 18 de setembro no Maracanã contra o Estudiantes. Lembrando que o Alexandre já deve estar à disposição contra o Juventude. O Eric Pulgar pode ser que esteja à disposição no segundo jogo contra o Estudiantes lá na Argentina pelas quartas de final da Libertadores. Apesar da janela de transferência ter fechado na última terça-feira do dia 2, o Flamengo ainda trabalha e tenta encaixar os jogadores Juninho e Michael no mercado árabe, uma vez que a janela por lá só fecha no dia 10. Os dois jogadores são os únicos remanescentes daqueles que eram tidos como negociáveis para enxugamento do elenco que não conseguiram efetivar transações. Um desses que também estava na lista dos negociáveis, o meio-atacante Vitor Hugo, foi anunciado como reforço do Santos até dezembro de 2026. A operação da negociação envolvendo Flamengo, Santos e Vitor Hugo é uma operação de empréstimo sem opção e sem obrigação de compra, mas dando ao time santista a preferência a uma eventual venda por parte do Flamengo, caso as partes cheguem a um acordo. Passam por momentos semelhantes de retomada da boa forma e da unanimidade em relação à torcida, os jogadores Guilherme Varela e o centroavante Pedro. Eles viraram a chave da desconfiança e hoje retomam momentos de virada de chave e retomada de protagonismo. Ambos vivem grande momento no time do Flamengo. Varela, por exemplo, mudou até a característica como jogador, saído de um lateral esquerdo dito defensivo para um jogador que já tem o equilíbrio entre o defensivo e o ofensivo. Já o centroavante Pedro, que viveu há bem pouco tempo atrás momentos de polêmicas, de questionamentos e até de cobrança da própria torcida e da comissão técnica do Flamengo, retomou a fase boa, atualmente confirmada pelos números antes e depois dessas próprias polêmicas. Na pré-polêmica, o Pedro tinha 5 gols e 3 assistências em 17 jogos. Pós-polêmicas, ele tem 7 gols e 2 assistências em 11 jogos. Portanto, muito bem, tanto Pedro e como Varela dando outra retomada às carreiras deles dentro do Flamengo. O meia camisa 10 do Mengão, o uruguaio Jorge André Arrascaeta, está muito próximo de alcançar a sua melhor temporada em desempenho vestindo o manto sagrado rubro-negro. O uruguaio tem até então como melhor temporada da sua passagem pelo Flamengo o ano de 2019, quando marcou 18 gols e distribuiu 19 assistências, o que lhe garantiu 37 participações diretas em gols vestindo o manto sagrado em 50
52 jogos disputados na temporada atual de 2025, até então, adentrando o mês de setembro, portanto, há 3 meses ainda do encerramento da temporada, ainda com muitos jogos a disputar, a Arrascaeta já tem como números 18 gols marcados e 13 assistências conferidas, sendo 31 participações diretas em gols vestindo o manto sagrado em 45 jogos. Portanto, o Arrascaeta está muito próximo de fazer a sua melhor temporada vestindo o manto sagrado rubro-negro. Ontem, quarta-feira, foi o dia da apresentação oficial do cria rubro-negro Lohan no time do Pisa, da Itália, emprestado ele, que foi por uma temporada com opção de compra de 4 milhões de euros, ou seja, 25,4 milhões de reais por 50% dos seus direitos econômicos. Caso ele jogue, a meta a ser cumprida e que obriga o time da Itália a comprar o Lohan é caso ele jogue 50% das partidas que o time italiano disputar na temporada e que o time não seja rebaixado. Aí o time Pisa da Itália passa a ter a obrigação de comprar os 50% do Lohan. O atacante Bruno Henrique do Flamengo será julgado hoje, quinta-feira, às 9 horas da manhã, pela primeira comissão disciplinar do STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva, por supostamente ter tomado uma advertência que beneficiou apostadores de casa de aposta. Ele foi denunciado em 2 artigos do CBJD. E o que é o CBJD, Marquinhos? É o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que são os artigos 243 e 243A. No 243, ele versa sobre o atuar de modo prejudicial à equipe que defende. O segundo, o 243A, é sobre atuar de forma contrária à ética destinada com o fim de o influenciar o resultado. Se condenado, o atacante Bruno Henrique pode ser suspenso, aqui é a pena máxima, né? Pode ser suspenso até por 2 anos, além de outras 24 partidas e receber multa de até 200 mil reais. Para quem quer acompanhar ao vivo o julgamento do Bruno Henrique, ele vai ser transmitido de 2 maneiras, né? Ele vai ser transmitido no próprio site do STJD, www.stjd.org.br, ou no canal de YouTube do STJD a partir das 9 horas da manhã. Os 6 jogadores rubro-negros na data FIFA, defendendo suas seleções, entram em campo hoje, quinta-feira, pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Vejam os jogos. O Uruguai, do Arrascaeta, do Vinha e do Varela, enfrenta o Peru. A Colômbia, do Carrascal, enfrenta a Bolívia. O Paraguai enfrenta o Equador, de Gonzalo Plata. E o Brasil, de Samuel Lino, enfrenta o Chile no Maracanã. Segundo o portal Montevideo, do Uruguai, o técnico argentino do Uruguai, Marcelo Bielsa, esboçou os 11 jogadores iniciais que serão titulares contra o Peru, com Arrascaeta e Varela de titular, e há uma dúvida apenas, que é na lateral esquerda, a briga entre os 2 uruguaios brasileiros, Matias Vinha do Flamengo e Piquerez do Palmeiras. Desde que o futebol brasileiro voltou da pausa da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, ninguém no país fez mais gols que o Flamengo. Foram 25 gols produzidos pelos atletas rubro-negros desde que a equipe voltou a competir a nível nacional no dia 12 de julho passado. Foram 14 partidas até então, com o Flamengo marcando 25 gols, portanto, aí quase 2 gols por partida. O atacante do Flamengo, o equatoriano Gonzalo Plata, que está servindo a seleção de seu país na data FIFA de setembro e enfrenta logo mais pelas eliminatórias da Copa do Mundo o Paraguai, está pendurado com 2 cartões amarelos. Caso tome cartão na partida de hoje contra o Paraguai, Gonzalo Plata não jogará o segundo jogo da rodada das eliminatórias e deverá voltar mais cedo ao Rio de Janeiro, se integrando normalmente ao time do Flamengo. Hoje, quinta-feira, o elenco rubro-negro curte o seu último dia de folga, se reapresentando amanhã, sexta-feira, às 15 horas e 30 minutos, no CT Ninho do Urubu,
se apresentando com expectativas amplamente positivas pelas situações do Jorginho, né, que até então estava com desconforto muscular, mas não era lesão, era apenas um desconforto. Do Pulgar, que tem tudo para depois de fazer uma tomografia nos próximos dias, já ser reintegrado e voltar a treinar com o grupo. E de Alexandre, que deve estar à disposição contra o Juventude no dia 14, porque teve uma lesão leve na sua panturrilha. Ainda sobre essa data FIFA, com informação trazida pelo jornalista Vene Casagrande, o diretor de futebol do Flamengo, José Boto, encontra-se em Portugal, devendo retornar ao mais querido apenas no dia 11 de setembro. Boto, que chegou no começo da temporada ao Flamengo, no início da gestão do BAP, até então ainda não tinha viajado para o seu país, com certeza rever familiares e também matar a saudade da terrinha. O basquete do Flamengo, já em trabalho de pré-temporada, visando o Intercontinental de Clubes em Singapura, mais à frente no mês de setembro, no período de 17 a 23 de setembro, que deve receber nas próximas horas os jogadores Alexei, Gui Deodato e Negrete, o argentino Negrete, que também Juan Miranda, que volta da disputa da Copa América lesionado, portanto fora da temporada. Esses jogadores estavam disputando a Copa América tanto por Brasil como por Argentina. Lembrando que o Brasil foi campeão em cima da Argentina. O elenco do basquete do Flamengo viaja no próximo sábado, dia 6, para a Espanha, onde fará uma semana de preparação antes de viajar para Singapura, para as disputas do Intercontinental. Em Burgos, na Espanha, o time de Sérgio Hernandes irá realizar 2 amistosos. O primeiro no dia 10 de setembro contra o São Pablo Burgos e no dia 12 o segundo amistoso contra o San Sebastián. Ambos clubes espanhóis. Após os amistosos, a delegação segue para Singapura com destino ao Mundial. Lembrando que o Flamengo busca aí o tricampeonato mundial da competição. Flamengo e Vasco, categoria sub-20, se enfrentam nesse sábado, dia 6, às 9h30 da manhã na Gávea, decidindo a liderança do campeonato carioca da categoria. No momento, o Vasco lidera o campeonato com 5 jogos e 12 pontos. Em segundo vem o Flamengo com 4 jogos, portanto um jogo a menos, com 10 pontos. Caso o Flamengo vença essa partida, o Flamengo, mesmo com um jogo a menos que o Vasco, assumiria a liderança isolada da competição. Então está aí uma boa pedida para sábado, 9h30 da manhã, o clássico contra o Vasco, valendo liderança do Campeonato Carioca Sub-20 de 2025. Está marcada para a próxima segunda-feira, dia 8 de setembro, no estádio Luso-Brasileiro da Portuguesa Carioca, a partir das 21 horas, a partida final do Brasileiro Feminino Sub-20 entre Flamengo e Botafogo. A partida terá transmissão ao vivo pelo Sport TV. O rubro-negro busca o bicampeonato, pois é o atual campeão brasileiro, ganho em cima do próprio Botafogo ano passado. Portanto, vamos torcer para que o Flamengo vença, confirme o bicampeonato do feminino sub-20. Revelados os valores da negociação envolvendo o atacante Schola com o Dinamo de Kiev da Ucrânia. O Flamengo vendeu 50% dos direitos econômicos do atleta por $400 mil, ou seja, R$2.100.000. O mesmo valor que o Flamengo tinha pago pelos 100% do atleta junto ao time dele nigeriano. Schola assinou o contrato de 4 anos, tem, portanto, esse tempo todo para performar e fazer com que o Flamengo possa, ir no futuro bem próximo, vender o restante dos 50% do Schola, ganhando um bom dinheiro. E aqui a gente deseja boa sorte para o Schola. O Flamengo, enquanto clube, alcançou 64 milhões de inscritos nas redes sociais. Os números são do ranking digital de clubes brasileiros. O rubro-negro lidera em todas as redes sociais aferidas pelo ranking: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e TikTok. Veja o top 5 da lista dos maiores com maiores inscritos nas redes sociais. O Flamengo em primeiro com 64,3 milhões.
Em segundo, Corinthians com 41,7 milhões. Em terceiro, o Santos com 25,6 milhões. O quarto, o Palmeiras com 24,2 milhões. E em quinto, o São Paulo com 23 milhões. Bom, meus amigos, a notícia importante do dia hoje é o julgamento do Bruno Henrique às 9 horas da manhã. Volto a dizer, quem quiser acompanhar vai ter transmissão no site do STJD e no canal do YouTube do STJD. Mesmo o Flamengo estando de folga, você viu que tem muita notícia do nosso Mengão. Eu vou ficando por aqui, deixando uma até breve, uma até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui. Tchau.